Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui e me sinto muito feliz por ver a FAO promovendo esse debate, porque a gente realmente está no campo, né, das disputas. Eu atuo no espaço da Operação Urbana Água Branca, né, no grupo de gestão desde 2014, né, e a gente vai com outros professores acompanhando o Conselho de Habitação e várias dessas instâncias, e a gente tem dedicado pouco tempo à nossa troca coletiva, e digo com todo mundo, né, do conteúdo que a gente está aprendendo a partir desses espaços, a partir da tentativa de propor, por vezes, coisas no âmbito desses espaços, políticas, né? Eu vou mostrar aqui, nessa mesa que chama A Difusão do Modelo das Operações Urbanas, pode passar, Paulo, alguns resultados de uma pesquisa que não é só minha. Ela é uma pesquisa que eu coordeno, que todo mundo conhece como Observa, SP, mas é muito mais do que SP. A gente tem parceiros em Belo Horizonte, em Fortaleza, atualmente em Salvador e também no ABC. E eu vou mostrar alguns resultados dessa pesquisa, pode passar, que em breve estarão nessa publicação, Cidade, Estado, Capital, Reestruturação Urbana e Resistências em Belo Horizonte, Fortaleza e em São Paulo. Né? Pode passar. A equipe é extensa, não dá nem para ler direito, né? Peço desculpas. Muita gente envolvida, então algumas ideias não são só minhas aqui que eu estou apresentando. Pode passar. Eu vou apresentar a partir de 4 eixos, né? Um primeiro, que tem muito a ver com a fala do Gerum, que é uma reorganização da governança, uma reorganização institucional, que a gente foi percebendo ao estudar os processos de reestruturação urbana em curso, né? Eu vou falar principalmente de São Paulo, mas também nessas cidades. Depois eu vou falar em alterações na regulação urbana, como a regulação foi mudando e a sua relação com os próprios processos de reestruturação do território, né? E depois eu vou falar num tema que é muito caro para mim, que é a mobilização do tema da habitação de interesse social para promover essas transformações urbanas, né? E essa é uma agenda bem internacional que a gente está comprando com força total, né? Com a desculpa, por vezes, de fazer habitação de interesse social que a gente está removendo famílias, né? Inclusive, no âmbito desses processos. E eu vou fechar mostrando que existem resistências a esse processo, certo? Na tentativa da gente não fechar baixo astral amanhã aqui. Pode passar. O Gerum já falou um pouco, né? Tem uma série de antecedentes que vão trabalhar essa alteração, tanto da governança institucional e regulatória, e uma preparação para um novo momento aí das transformações urbanas. O ideário neoliberal, os anos 80, 90, a necessidade de disciplinas orçamentárias e fiscais, né? Eu sempre lembro da Hermínia no Ministério das Cidades falando, olha, a gente está gastando tudo no pagamento da dívida. Precisamos ter política, precisamos ter recurso público, né, para as intervenções, movimento de privatização da economia, falta de capacidade de investimento público, essa é a fala mais premente para todas as agendas, inclusive as agendas de desestatização, né, que agora a gente não fala mais privatização, a gente fala desestatização. Isso vem com... A gente não tem capacidade de investimento, o governo falando muito isso. Hostilidade à figura do Estado, né, e atualmente esse cenário Lava Jato ampliou essa hostilidade, como se tudo que viesse do público, né, não fosse suficiente, eficiente, não lidasse com os problemas reais da cidade. As falas aparecem na mídia, no discurso muito claro, no discurso político de eu não sou gestor, né, não preciso dar nomes, eu sou gestor, eu não sou político, certo? Essa é a frase, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa muito é do Estado. O abandono, a destruição dos ativos públicos para justamente justificar esses processos de desestatização e privatização, e a transformação, a mercantilização dos
espaços da propriedade, do que é público, essencialmente, né? Construído a partir, inclusive, da imagem abstrata, né? De que o que é privado é melhor, uma vez que eu posso consumir nesse espaço, e vai segregando, vai impossibilitando o uso desses espaços por quem não pode consumir, né? Alguns conceitos e ideias que permeiam a nossa pesquisa, né, que eu vou trazer aqui para introduzir. Uma delas é a ideia de regulação da desregulamentação, né? A gente sempre falou de flexibilização dos instrumentos urbanísticos, flexibilização da gestão, e, na verdade, essa ideia do Manuel Albers é que a gente está introduzindo um novo sistema regulatório, ou seja, tem muita regulação para dizer que ela é flexível, que diz que é flexível, que separa territórios da cidade que vão se transformar com projetos urbanos que ainda não estão definidos. Calma aí, né? Então, eu regulo, tem muita regulação para desregulamentar, né? Ideias que a gente também está trazendo nesse trabalho do Racco, que mostra que, nesse momento do neoliberalismo, não acontece uma diminuição e enxugamento dos gastos públicos, mas sim um aumento considerável a utilização do seu orçamento, tanto para a regulação, como para a privatização, como para a gestão, né, desse espaço desregulado, aí, irregulado para ser desregulado. E, lógico, né, o Harvey, né, que traz a ideia de empreendedorismo urbano, mas aqui eu vou fazer um parênteses, que talvez tenha algo de novo aí nesse empreendedorismo urbano do Harvey, que ele propõe, que na verdade, tem um nexo entre Estado e capital, que ganha forma em novas governanças urbanas que vão colocar as cidades no circuito global, né, aquele texto clássico do Harvey, mas tem um processo diferente em curso em São Paulo, vou jogar aqui uma hipótese que a gente está trabalhando, que é, por um lado, o Estado ganhando status de privado, na medida que ele tem empresas públicas que estão abertas ao mercado, que podem negociar ativos financeiros diretamente, não precisam estar associadas a um privado, né? Isso é uma agenda bem forte internacional também. E, por outro lado, no campo do privado, um privado que independe do Estado, que vai ganhando poderes públicos de desapropriação, de regulação de pequenos espaços urbanos da cidade, ou seja, tem aí não mais apenas um interesse de parceria público-privada entre capital e Estado, mas também um Estado que se independiza do privado e vai para o mercado financeiro, quer ir, pelo menos mais diretamente, e o que a gente vê é sinais de regulação e alterações na governança nessa direção, não que ele esteja efetivamente fazendo isso. E, por outro lado, o privado querendo ganhar status de Estado, independer dele, isolar das mudanças de gestão os recursos financeiros que o privado coloca na transformação urbana, isolar riscos, né? Isolar as operações de transformação do território das alterações políticas e dessabores, né, das eleições aí dos governadores e poder público, certo? Essas são as ideias, conceitos gerais da pesquisa. Pode passar. A gente fez uma linha do tempo, mostrando que tem coincidências aí de períodos entre Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo. Eu não vou falar menos disso. Pode passar, Paula. E aí eu vou entrar nos temas propriamente ditos, né? O que são novos indícios aí de transformações da governança? Algumas formas de gestão que a gente lutou para ter espaços participativos nos anos 80, 90, com o Estatuto da Cidade, essa agenda do espaço democrático, né? Se, por um lado, esses espaços foram criados, por outro, eles são muito fragmentados, né? Difícil que vocês acompanhem, por exemplo, o que eu faço como representante num grupo de gestão da operação urbana, é muito dinâmico esses espaços, e eles estão cada vez mais reduzidos, a ponto, por exemplo, do debate ali das ex
na Luz atualmente, né, eu tenho conselho de ZEIS de 1 quadra, depois eu tenho conselho de ZEIS de 2 quadras, certo? Eu não tenho mais a gestão do território como um todo, essa fragmentação isola conflitos, né? Eu coloco o conflito só naquela quadra, tiro possíveis conflitos, né? Então, o desenho do território é fragmentado, mas também da gestão desse território, separando, fragmentando aí as disputas. A consulta pública toma o lugar da audiência pública, como se uma consulta pública de um PIU, de um projeto de intervenção urbana, pudesse ser feita em 20 dias. Né? Atualmente, a gente contou outro dia no laboratório, 32 projetos de intervenção urbana em curso. Desde janeiro, vários deles foram publicados pela prefeitura. Né? Quem está acompanhando? Né? Todo mundo me liga, você está vendo o PIU tal? Gente, são 32, né? 32 em 20 dias, com revisão de zoneamento, né? Impossível de acompanhar essa gestão que vai tomando um ar onde a internet ganha peso e não um espaço de discussão público. Tem a criação e modificação de empresas públicas para tornarem-se SAs, onde a forma de gestão do território é feita pela empresa pública com a gestão privada, que domina sobre as decisões desse território. Né? Desvinculado, por vezes, de decisões, deliberações mais participativas, compartilhadas, mais amplas, com a diversidade dos atores envolvidos, porque elas envolvem recursos. Né? Então, eles falam, olha, a gente não pode também abrir e colocar o capital em risco. Né? E também uma gestão empresarial, já falei, do território desvinculada, a ideia é desvincular de partidos e alterações de governo. Né? A ideia de que a gestão, para ela ser eficiente, ela não pode estar submetida a interesses públicos, a conflitos que emergem nesses espaços. Pode passar. Isso vem de uma discussão da MP 700, que não passou, né? Mas parte dessa reestruturação passa por exemplo, discutir desapropriação por utilidade pública, que pode ser feita por essas empresas, que pode ser feita pelos privados e que é justificada, por vezes, por planos de urbanização. Aí, nesse sentido, de novo, o tema da habitação de interesse social vem como alavanca para esses processos, ou seja, eu vou fazer essa transformação urbana, mas eu vou fazer habitação de interesse social. Né? Isso justifica as transformações e justifica o plano de urbanização, onde a habitação é residual, onde os interesses públicos são residuais, né? Não são o cerne das transformações urbanas. Então, a gente precisa muito discutir se plano de urbanização pode ser considerado de utilidade pública per se. A gente precisa, sim, entender os objetivos desses planos para ver aonde tangencia os interesses públicos. Né? Migram de propostas de lei federais, estaduais, inclusive municipais, como, por exemplo, a proposta da base do tamanho da TI, a ideia de delegar poderes expropriatórios aos particulares. Isso foi tentado em várias escalas. Né? A ideia é que precisa de uma articulação, inclusive, entre as esferas para isso acontecer, e vai pegando carona em leis que não tem nada a ver, lei de silos, né? E aí entra a ideia de poder expropriar por privados, enfim. E também entra muito forte atualmente, eu vou falar menos sobre isso, mas eu acho que é uma agenda atual, a possibilidade de desapropriar imóveis, integrá-los em fundos de investimento imobiliário, onde o poder público faz parte, mas a lógica pode ser a lógica privada de gestão desses empreendimentos. Isso está acontecendo, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo atualmente lançou um fundo imobiliário público, cujo objetivo é vender as terras públicas. Né? Para isso ele criou um site, vocês entram lá, tem o terreno, preço, né? quase como né? Um site de uma imobiliária, imagem muito parecida, né? E a ideia é fazer uma gestão desses terrenos para vendê-los por preços mais altos. Né? Não é fazer gestão de terras. Né? Então, se desvincula completamente a ideia de gestão do território para fazer uma transformação urbana na hora que eu coloco num fundo de investimento. Né? Então, essa é uma agenda de pesquisa que a gente está atualmente debruçado. Pode passar. Outro tema da reestruturação da governança é a criação de empresas públicas. Isso não é novo, a gente já tinha empresas públicas. Né? A SP Urbanismo, por exemplo, é uma empresa
é uma empresa pública, né? Em BH, me fugiu agora. PBH Ativos é uma empresa pública, a gente tem várias empresas públicas já. O que tem de novo? A sua transformação em sociedade de economia mista, com possibilidade de participação privada maior, controle estatal menor, regime jurídico submetido ao direito privado. Isso quer dizer contratos reequilibrados de forma privada, por vezes com menor acompanhamento por parte dos cidadãos, né? Muito difícil acompanhar a gestão desses contratos privados. A possibilidade também de compra de ações, negociações em bolsa de valores, inclusão de ativos financiarizados no âmbito dos ativos dessas empresas, né? CEPACs, né, era o que a gente mapeava historicamente, mas agora a gente está vendo ali CRIs, né? Eu acho que na mesa de amanhã esse tema vai aparecer mais forte. E, por outro lado, mantendo os riscos, né? Se a empresa pública vai mal, os riscos quem arca? O poder público, né? Então, a gente vive contradições do tipo, a gente tem operações urbanas que não se bancam, né? Então, quem alimenta e quem financiaria essas empresas públicas seria o poder público, né? O caso, por exemplo, da proposta da Bairros do Tamanho da TI. Pode passar. Outro eixo que tem a ver com a reestruturação da governança é a utilização de terras públicas para destravar terrenos. Isso eu tirei uma expressão do Banco Mundial, uma expressão dos documentos do International Finance Corporation, o IFC, que está muito ativo, tanto na agenda das PPPs aqui em São Paulo, quanto em outras agendas internacionais. A ideia de destravar terrenos públicos, e isso, quando eles olham para São Paulo, são quais terrenos? Aqueles que, historicamente, a reforma urbana disputou. Áreas de trem, ao longo da área do trem, públicas federais, né? Terrenos que têm problema jurídico. E aí a terra é vista como uma alavanca para as transformações urbanas. Ela é base para as PPPs habitacionais, por exemplo, atualmente. É onde tem terra pública que serão feitos os empreendimentos. Ela é base para o desenho, foi para o Arco do Tamanho da TI, né, no momento que se desenhou os projetos estratégicos no Arco do Tamanho da TI, era onde tinha terra pública. Ou seja, terra pública é usada para mobilizar essa transformação urbana. E a novidade é em como elas podem ser disponibilizadas e a sua submissão às lógicas de rentabilidade do capital e às lógicas dos programas de desestatização em curso no governo do Estado e na Prefeitura. Isso quer dizer o quê? As terras públicas estão sendo vistas a partir de 4, tentei resumir aqui, ideias principais. Ou elas podem ser vendidas para obter recurso em caixa. A gente está vendo aí processos de desestatização claros. Terrenos menores de 10 mil metros, vamos vender. Vamos vender certos imóveis estaduais no âmbito desse fundo de investimento imobiliário criado pelo governo do Estado. Elas são usadas para servir de base para a transformação urbana, na PPP habitacional, em algumas operações urbanas ou em projetos aí, como o do Arco do Tietê. Elas são usadas para integrar ativos das empresas públicas. Então, a ideia a empresa do bairro do Tamanho da TI, por exemplo, ela pegava todas as terras no âmbito da empresa, todas as terras públicas no âmbito da proposta de operação urbana do bairro do Tamanho da TI, seria dessa empresa. Significa que o poder público quer fazer uma creche, precisa pedir para a empresa, né? Então, é uma privatização de uma área da cidade com os ativos públicos mobilizadores dessa transformação. Elas podem também ser usadas como garantias das PPPs. Eu vou falar um pouco mais. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Mais um. Aqui são os imóveis, por exemplo, autorizados a compor o capital da Companhia Paulista de Parcerias do Governo do Estado. Vocês estão vendo vários pontinhos ali na operação urbana Águas Espraiadas, né? Esses imóveis, eles podem compor o capital da Companhia Paulista de Parceria e eles podem ser vendidos ou disponibilizados para as parcerias públicos-privadas. Isso quer dizer que
Por exemplo, na PPP habitacional, eu posso vender um imóvel público na área da Operação Urbana Águas Espraiadas, que ele pode estar imediatamente do lado de áreas onde eu quero fazer política habitacional, né? E aí eu desaproprio essas áreas para política habitacional, a gente sabe a preços muito caros. Então, eu vendo para fazer caixa, no caso do governo da CPP precisar de recursos para as PPPs, ao mesmo tempo eu removo população e pago caro em processos desapropriatórios. Ou seja, a lógica das PPPs é muito difícil de explicar. Eu estou falando muito rapidamente, mas é muito difícil de eu mobilizar a população ali afetada para dizer, ó, você está sendo afetada, porque não é diretamente, passa por um caminho financeirizado, uma organização de governança muito mais complexa e difícil aí de sentir que isso está ameaçando diretamente. Pode passar. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, nessa foto abaixo, uma ocupação, né, na Águas Espraiadas, que foi objeto de leilão. Vocês estão vendo que o produto na foto de cima que ela tem gerado, esse tipo de edifício corporativo, ou seja, terras públicas vendidas para dar lugar a lógicas de rentabilidade de edifícios corporativos. Enquanto isso, a gente tem um monte de famílias que precisam ser relocadas nessa operação. Pode passar. Meu tempo acabou, e eu já estou no item 2, certo? Então, eu vou fazer um panoramão. O que é a reestruturação da regulação? Eu amplio áreas que podem ser transformadas a partir de projetos urbanos, por exemplo, como a macroárea de estruturação metropolitana, ou mesmo eu tenho zoneamentos que ainda não têm parâmetros urbanísticos, como a ZOI, em São Paulo. Eu desvinculo paulatinamente a transformação urbana do território. Então, eu vou fazer PPP habitacional. Ela tem um desenho do território, ela precisa ser aprovada na Câmara, ela altera parâmetros urbanísticos? Não necessariamente. Ela vai acontecendo fragmentada no território, evitando processos que passam pela Câmara de Vereadores, né? E assim, são discutidos mais publicamente. A regulação urbana está se fragmentando em projetos menores. A gente tem uma associação de que os PIUs são áreas menores, os projetos de intervenção urbana. Realmente, eles são um lote, uma empresa, né? Coisas mais fragmentadas, que é muito mais difícil da gente mobilizar resistências, né? E foram criados instrumentos alternativos à operação urbana. Se antes a gente criticava a operação urbana, ela foi ganhando regulação, ela tem ali um recurso carimbado para habitação, ela tem que ter grupo de gestão. Então, vamos criar outros instrumentos que não têm isso, que não têm gestão participativa, que não têm recurso carimbado, né? Então, a nossa agenda crítica construiu um pouquinho de regulação, e aí a gente criou alternativas desreguladas. Pode passar. A gente olha aí, o território afetado em São Paulo por esses projetos é extenso, é muito extenso, esse pintado nos mapas, né? As PPPs de projetos urbanos, operações urbanas, existentes em debate. Pode passar. A PPP habitacional se dá de forma fragmentada, pontinhos, e supermetropolitana, no caso daquele mancha vermelha ali, a cidade Albor. Pode passar. E a gente também tem a privatização de equipamentos públicos soltos em processo de desatização na cidade como um todo. Pode passar. Que passam por alterações da regulação. A habitação mobilizada para isso, então, todos os instrumentos públicos, os instrumentos de transformação vão ganhando aspectos que vão produzir habitação de interesse social, que produzem residualmente, tem alternativas para não se produzir e virar recursos, né? Alguns deles estão aí desenhados, pode passar. Eu não quero deixar de falar de um tema que eu acho que é importante para fechar a minha fala aqui, que tem a ver com essa agenda da habitação, que é essa provisão. Primeiro, a gente tem um desconhecimento das situações de vulnerabilidade nos processos de transformação urbana. Isso é estrutural para o processo, porque daí eu proponho, como intervenção, produzir 20 mil unidades habitacionais e não efetivamente olhar para situações de vulnerabilidade que se somam nesse território, para situações de violência que a gente está vivendo aí. Estou falando de Cracolândia, né? Assim, expulsões por esses processos de reestruturação. E a gente impõe para essas transformações
uma agenda de provisão de novas unidades habitacionais que passa por remoções, pode passar. Esse é meu último slide, né? As remoções e operações urbanas mapeadas pelo Observatório de Remoções é altíssimo. Elas substituem áreas precárias por novos empreendimentos, inclusive habitacionais, que têm sido motor de ameaça de remoção, porque eles atendem com um número muito menor de unidades. Promovem um percurso de migração entre favelas, dentro dessas manchas, né? Removem e relocam com menores unidades. E, inclusive, para fechar, tem promovido temas que a Cibele Rizek apontou já há muito tempo atrás, como remoção da população favelada diretamente por construtoras, como aconteceu na favela Panorama, ali o empreendimento da JHSF, sem mediação legal ou econômica do poder público. Então, a valorização desse lugar vai ganhando novos mediadores que não passam mais pelo poder público. Então, a gente está vendo o processo de remoção e ameaças pelos privados, né? Esse era o último ponto que eu queria falar, né? Deixo para o debate os últimos itens, aí, se eu tiver tempo. Obrigado.